Você sabia que, segundo o próprio texto bíblico, houve um momento em que toda a água de uma nação se tornou imprópria para beber? Não foi apenas um castigo, foi um sinal. Se essa curiosidade já te chamou a atenção, se inscreve agora no canal, deixa seu comentário e compartilha com alguém, porque essa história vai revelar segredos que quase ninguém percebe. Deus envia 10 pragas ao Egito com um único objetivo: libertar o povo de Israel que estava escravizado. Nada foi aleatório. Cada praga carregava um significado, um confronto direto contra a opressão. No começo, o povo de Israel vivia no Egito em paz, mas um novo faraó se levanta, começa a discriminá-los, a sobrecarregá-los com impostos e trabalhos forçados, até que a escravidão se torna pesada demais. O clamor sobe aos céus. Então Deus chama Moisés, com o auxílio de Arão, e declara que eles seriam os responsáveis por tirar o povo do Egito. Eles vão até o faraó, pedem liberdade, mas ele nega. Moisés o adverte: se não libertar, virá a primeira praga. Assim começa o confronto. O Senhor ordena que Arão estenda o cajado sobre as águas do Egito. E como está escrito em Êxodo 7:19, as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. Não foi só o Nilo. Todas as fontes, reservatórios e até líquidos armazenados foram afetados. Arão, e não Moisés, realiza esse ato, porque Moisés foi salvo justamente nas águas do Nilo, quando bebê. Aquele rio que foi instrumento de vida, agora se tornava instrumento de juízo. O sangue corre por todo o Egito por 7 dias, mas o povo de Israel não é atingido. Os egípcios entram em desespero ao verem os hebreus bebendo água enquanto eles não podiam. Cada praga não era apenas um castigo, mas um chamado. Deus ainda estava dando tempo para que o coração endurecido fosse quebrado. Os egípcios, desesperados, aproximaram-se das mesmas fontes onde os israelitas bebiam. Pegavam a água, e ela se tornava sangue em suas mãos. Tentaram beber nos mesmos jarros, trocar recipientes, dividir o que viam como solução, mas algo invisível operava. Quando o israelita entregava a água, ela se transformava em sangue. Quando o egípcio entregava o sangue, ele se tornava água. Um milagre silencioso acontecia diante dos olhos de todos. Então surgia a pergunta: como eles sobreviveram? A resposta veio com humilhação. Descobriram que se pagassem aos israelitas pela água, ela permanecia água. Durante 7 dias, foram obrigados a comprar cada gota que consumiam. Aquilo que fora instrumento de opressão agora se tornava meio de provisão para Israel. E por que Deus escolheu o sangue? Porque o Nilo era considerado um deus do Egito, fonte de prosperidade. Ao transformá-lo, o Senhor declarava: não existe outro Deus, só existe um. Até os feiticeiros do faraó conseguiam imitar o sinal, mas não podiam anulá-lo. A praga permanecia. Ali se revelava uma lei espiritual. Midá keneged midá. Da mesma forma que você age, assim lhe será retribuído. O Egito lançou crianças hebreias no Nilo. Agora, o Nilo devolvia sangue. Receberam na mesma moeda. O que era rio de morte tornou-se símbolo do juízo. E assim, após o sangue, veio a próxima manifestação. O coração do faraó ainda estava endurecido. O céu já havia falado. A terra agora responderia. Quando a água voltou a ser água, algo ainda mais estranho começou. Do mesmo rio que antes fora tocado, começaram a surgir rãs. Não muitas. Uma grande rã. E o som que ela produzia era perturbador. Um barulho que cortava o ar e fazia os egípcios estremecerem. Arão estende novamente o cajado e o que estava oculto se revela. Eles tentam destruir a rã, golpeiam-na, mas a cada batida, em vez de cessar, mais rãs surgem. Daquela única origem, uma multiplicação sem controle. O que parecia pequeno se torna uma profusão terrível. Logo, as rãs invadem as casas, os quartos, os fornos. Misturam-se ao alimento. O cheiro se torna insuportável. O som ensurdecedor. A presença constante. O faraó, incapaz de suportar, implora para que Moisés interceda e a praga cesse. Mas havia um significado mais profundo.
Assim como os egípcios haviam obrigado os hebreus a lidarem com sujeira, com animais impuros, agora eram eles que estavam cercados, tocando, sentindo e vivendo aquilo que impuseram. O barulho das rãs era o eco dos gritos que antes lançavam contra os escravos. Trabalhem, mais rápido! Agora, o clamor vinha da própria terra. Era a mesma medida sendo devolvida. Quando as rãs cessam, o silêncio não traz alívio. A terra ainda guarda algo. Do pó que sustentava o império, outra manifestação se prepara. O céu havia falado. O rio havia gritado. Agora, a própria terra responderia. Agora não era mais o rio, nem o ar. Era a própria terra. Deus, mais uma vez, escolhe Arão para agir. Não por acaso. Essa praga não vinha das águas, mas do chão. A terra que um dia escondeu um corpo para salvar Moisés, agora seria instrumento de juízo. Moisés havia visto um egípcio massacrando um hebreu. Interveio, matou o agressor e o enterrou. Aquela mesma terra o protegeu e permitiu sua fuga. Por isso, mais uma vez, Arão toca o pó. E então acontece. O solo se move. O pó se transforma. Da terra surgem piolhos, por toda parte. Homens, mulheres, crianças, animais. Em cada dobra da pele, em cada respiração, uma coceira insuportável. A dor era tanta que a pele se rompia. O corpo gritava. O império começava a ruir. A economia do Egito começa a cair. Os rebanhos adoecem. As pessoas não conseguem trabalhar. Os feiticeiros tentam reagir, mas desta vez falham. Não conseguem reproduzir nem anular. E são obrigados a admitir. Isso é obra de Deus. Ainda assim, o coração do faraó permanece fechado. Por quê? Porque eles haviam impedido os hebreus de se lavarem, de se purificarem, de viverem com dignidade. Agora sentiam na própria pele aquilo que haviam imposto. Recebiam na mesma medida. A terra que sustentava seus tijolos, agora se voltava contra eles. O pó que levantavam com o chicote agora se tornava aflição. O Egito já não era mais o mesmo. O céu, o rio e a terra haviam falado, e ainda não era o fim. Depois que a terra falou, algo ainda mais terrível aconteceu. Não foi apenas uma espécie, nem um único lugar. Vieram feras de todos os tipos. Animais que não pertenciam àquelas regiões apareceram como se fossem conduzidos por uma força invisível. Leões, feras selvagens, criaturas do deserto e até seres do rio avançaram sobre as cidades. Não era desordem, era direção. Eles atacavam os egípcios, principalmente os que estavam fora de suas casas. Muitos se feriam, outros não conseguiam mais sair. O medo tomou conta das ruas. O povo começou a perceber algo estranho. Os israelitas não eram tocados. Então, em desespero, alguns egípcios chamavam seus próprios escravos hebreus. Venha comigo, você não está sendo atingido. Pediam que os guiassem até o rio, até o mercado, porque sabiam que onde Israel estava, havia proteção. E como está escrito, a praga não os afetou. Mesmo quando crianças egípcias eram levadas nos braços, as feras vinham, mas não tocavam nos escravos hebreus. O julgamento não era confusão, era separação. E por quê? Porque antes, os egípcios usavam os judeus como isca para caça, para entretenimento cruel. Faziam-nos enfrentar feras como forma de diversão. Agora, recebiam na mesma medida. Aquilo que semearam retornava. A cidade que se achava invencível agora se escondia atrás de portas fechadas. Mas ainda não era o fim. Um novo golpe se aproximava. A própria força econômica do Egito seria tocada. Agora, a praga não tocava a pele dos egípcios, mas atingia aquilo que sustentava suas casas. Uma peste caiu sobre os animais. Não sobre todos, mas sobre os que estavam no campo. O texto declara que os rebanhos de Israel não foram atingidos, mas os do Egito começaram a cair. Bois, cavalos, ovelhas, a força de trabalho, o alimento, o transporte. Tudo começou a desaparecer. Os que estavam guardados em estábulos foram preservados, mas os do faraó não escaparam. Aquilo atingiu diretamente a economia. Os animais eram riqueza, eram deuses para alguns, eram sustento para muitos, e agora morriam diante dos olhos de seus donos. Era um golpe profundo. Parte de seus deuses tombava, parte de sua segurança ruía, o orgulho começava a rachar. E por que essa praga? Porque antes,
Trataram pessoas como animais. Usaram escravos como bois, obrigando-os a puxar carroças, carregar pesos, servir de força bruta. Roubavam os animais dos hebreus enquanto eles trabalhavam. Agora, recebiam o mesmo retorno. O Egito sentia o peso de suas escolhas, mas ainda havia mais. O que antes era externo agora se tornaria interno. A próxima praga tocaria a própria carne. Depois que a força do Egito caiu, a aflição alcançou a própria pele. Úlceras surgiram por todo o corpo dos egípcios, feridas ardentes, dolorosas, que não cessavam. O sofrimento era visível, mas algo único aconteceu. Os feiticeiros tentaram imitar, tentaram curar, tentaram reverter e falharam. Pela primeira vez não conseguiram nem permanecer diante de Moisés. Eles perceberam, não era feitiçaria, era algo que vinha do alto. Ainda assim, o coração do faraó resistia. Então Deus falou novamente, e agora não mais através da terra, mas do céu. Moisés avisou: quem temer a palavra do Senhor deveria recolher seus servos, seus animais, seus bens para dentro de casa. Quem permanecesse fora seria atingido. O céu escureceu, nuvens se formaram, e algo jamais visto começou a cair. Pedras de gelo envoltas em fogo. Não era uma tempestade comum. Era um sinal. Os campos foram devastados, as plantações destruídas. Os que ignoraram o aviso foram feridos. Mas havia uma escolha. Os que ouviram se protegeram. Os que desprezaram sofreram. Era a prova. Temeriam a Deus ou continuariam confiando no próprio orgulho? O Egito tremia. O céu havia falado. O temor finalmente começou a nascer em alguns corações. Mesmo assim, muitos ignoraram. O céu se abriu outra vez, e o granizo caiu como nunca havia sido visto. Bolas de gelo transparentes, com fogo dentro. Quando tocavam o chão, algumas queimavam, outras congelavam. Era como se o próprio céu estivesse em guerra. Os que deixaram seus animais no campo, os que desprezaram a palavra de Deus, foram atingidos. Pessoas e rebanhos tombaram. Não havia como resistir. O impacto era forte demais. Trovões, relâmpagos, um estrondo que fez o Egito tremer. O faraó, tomado pelo medo, confessou que não suportava mais. Mas nem toda a plantação foi destruída. Ainda restavam campos. E foi então que algo pior se levantou. Uma nuvem escura se aproximou no horizonte. Não era tempestade, era viva. Milhões de gafanhotos cobriram o céu, a ponto de o dia parecer noite. Onde pousavam, nada permanecia. Comeram o que restava, destruíram tudo. A terra que antes sustentava agora estava vazia. O Egito compreendeu. Estava perdendo a guerra contra o Deus que julgava. O que havia sobrado do granizo foi devorado. Nada cresceu, nada floresceu. E quando os campos se esvaziaram, os gafanhotos entraram nas casas. Comeram o pouco que restava. O som de suas asas ecoava pelos corredores. O Egito sentiu fome, medo e humilhação. Quando a praga terminou, não restou um único gafanhoto. Nem mesmo aquilo que poderia virar alimento ficou. Tudo foi levado. A terra estava nua. E então veio algo ainda mais estranho. Uma escuridão caiu sobre o Egito. Não era noite comum. Era um breu tão espesso que podia ser sentido. 3 dias sem luz. 3 dias sem movimento. As pessoas não conseguiam se ver. Não conseguiam sair. Mas onde o povo de Israel estava, havia luz. O contraste era claro. Onde Deus estava, havia direção. Onde ele não era ouvido, havia silêncio e confusão. O Egito agora estava de joelhos. A luz havia se retirado, e algo definitivo se aproximava. Nas casas dos israelitas havia luz, e não apenas dentro, mas por onde eles passavam. Era como se uma redoma luminosa os acompanhasse, permitindo ver tudo, enquanto os egípcios não conseguiam enxergar nada. O desespero tomou conta e começaram a pedir ajuda aos judeus. 3 dias se passaram, e a escuridão deixou de ser apenas ausência de luz. Era algo que se sentia. Um que estava sentado não conseguia se levantar. Outro que estava em pé não conseguia se sentar. Era uma escuridão nova, milagrosa e pesada. E ainda assim, essa foi a única praga que também tocou alguns israelitas. Por quê? Porque era a penúltima. Moisés falou ao povo:
Em breve sairíamos do Egito em direção à terra prometida. Mas muitos estavam tão escravizados na mente que disseram: queremos ficar, concordamos com as idolatrias e costumes, não queremos sair. Esses morreram na própria escuridão, pois já viviam nela por dentro. A escuridão também ocultou o que Deus estava fazendo, para que os egípcios não pensassem que ele havia abandonado Israel. Tudo acontecia no silêncio das sombras. E algo curioso surgiu. Os egípcios pediam ajuda aos judeus. Eles entravam em suas casas, ajudavam, e ao mesmo tempo viam as riquezas ali guardadas. Não tocavam, mas sabiam que a saída estava próxima. Deus havia prometido que sairiam com grandes bens. E na hora da partida, cada um foi à casa de seu antigo senhor e disse: estou saindo. Então ouviam: leve isto, leve aquilo. E quando alguém dizia não ter mais nada, o israelita respondia: na escuridão eu vi, no segundo ou no quarto canto, debaixo da mesa. Assim a luz que caminhava com eles revelava até o oculto, preparando o caminho da libertação. Essa luz não era apenas física, mas espiritual. Ela separava dois destinos: quem aceitava a libertação e quem preferia a segurança da escravidão. O Egito inteiro sentiu o peso de não conseguir se mover, de não avançar, de não escolher. Já Israel era chamado a dar um passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo. A escuridão ensinou que permanecer é morrer, e seguir é viver. Quando a luz se move, ela chama. Quando a luz guia, ela transforma. E assim, no meio do breu mais denso, nasceu a esperança que conduziria um povo inteiro para fora das correntes e para dentro da promessa. Cada coração foi provado. Cada escolha ficou exposta. A praga não foi apenas um sinal de juízo, mas um convite ao arrependimento. Alguns fecharam os olhos, outros os abriram para a verdade. A jornada estava prestes a começar, e somente quem confiava pisaria na estrada da liberdade, sustentado por essa mesma luz que nunca se apaga. A noite passou, e o amanhecer se aproximava. O tempo da decisão havia chegado, e não havia mais retorno. O coração treme, a alma desperta, e o passo é dado rumo ao novo começo que Deus preparou para o seu povo. A esperança cresce silenciosa, firme, como chama que nunca se apaga. A escuridão ainda pairava como um véu pesado sobre o Egito. Nas casas dos israelitas, porém, a luz permanecia acesa, não apenas dentro das paredes, mas ao redor deles, como se um manto invisível os envolvesse. Era como se a presença do Senhor estivesse ali, clara, viva, separando quem enxergava de quem estava cego, mesmo com os olhos abertos. Enquanto os egípcios tateavam no escuro, os filhos de Israel caminhavam na claridade, e muitos começaram a bater às suas portas, pedindo ajuda. Depois de 3 dias, aquela escuridão deixou de ser apenas a ausência de luz. Tornou-se algo que se podia sentir, como se pesasse sobre o corpo. Havia quem não conseguisse se levantar, e quem estivesse em pé não conseguia se sentar. Era um milagre terrível, algo jamais visto. E mesmo assim, naquela mesma praga, algo inédito acontecia. Alguns israelitas também eram atingidos. Moisés então anunciou que estavam na penúltima praga e que em breve sairiam do Egito rumo à terra prometida. Mas nem todos quiseram sair. Muitos estavam tão presos à cultura egípcia que disseram: queremos ficar, amamos este lugar. Esses não sobreviveram à escuridão, pois estavam cegos por dentro. Era uma escuridão mental, cultural e espiritual. Ao mesmo tempo, os egípcios, incapazes de ver, chamavam os judeus para ajudá-los. E os israelitas entravam em suas casas, guiados pela luz, e ali viam tesouros escondidos, ouro sob mesas, joias em gavetas, riquezas guardadas no silêncio. Eles não tocavam, mas sabiam. Chegaria o dia da saída, e Deus havia prometido que deixariam o Egito com grandes bens. Quando esse dia chegou, cada israelita foi à casa do seu antigo senhor. Não houve força nem roubo. Os próprios egípcios entregavam tudo dizendo: leva, por favor. Assim, o povo saiu com grandes riquezas, cumprindo o que o Senhor havia dito a Abraão. Então veio o anúncio mais solene. O Senhor declarou a Moisés que à meia-noite aconteceria a última praga.
Todo primogênito no Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o do mais simples e até o dos animais. Êxodo 11:5. Em cada casa onde houvesse um primogênito, haveria pranto. O primeiro a cair seria o filho de Faraó, embora o próprio Faraó não fosse atingido, para que visse a sua ruína até o fim. E algo curioso também se revelou. Em algumas casas morreram mais de uma criança, pois havia primogênitos de diferentes relações, histórias ocultas que vieram à tona naquela noite. Assim, a praga não apenas trouxe juízo, mas expôs o que estava escondido. O Egito havia tentado mergulhar Israel na escuridão. Agora provava do mesmo. A luz e as trevas estavam separadas, e o povo de Deus estava prestes a atravessar para uma nova história. A dor daquela noite percorreu o Egito como um lamento que não se podia calar. Em cada casa onde havia um primogênito, o silêncio foi quebrado por gritos e lágrimas. Seguiu-se exatamente o que o Senhor havia anunciado. À meia-noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Êxodo 12:29. Do palácio mais alto à casa mais simples, ninguém ficou indiferente. O próprio filho de Faraó caiu, e então o coração daquele homem, antes endurecido, finalmente se quebrou. Ele chamou Moisés e disse com a voz vencida: Ide, servi ao Senhor como dissestes. Tomai também vossas ovelhas e vossos bois, e ide. Êxodo 12:31-32. Já não havia orgulho, já não havia resistência. Apenas o reconhecimento de que existe um Deus que governa acima de todos. Os egípcios, agora conscientes da sociedade que haviam construído sobre dor e traição, perceberam quantas vezes enganaram, quantas sombras esconderam em suas próprias casas. A praga revelou o que estava oculto, e naquele momento, Faraó declarou: Não posso mais. Vão, e vão rápido. Levem tudo o que quiserem. Apenas saiam do Egito. A opressão havia terminado. Assim, o povo de Israel partiu. Não mais como escravos, mas como um povo liberto. A escuridão ficou para trás. Diante deles, abria-se um novo caminho. Não era apenas uma saída física, mas espiritual. Deus havia transformado dor em promessa, noite em manhã, cativeiro em propósito. E essa história não termina no deserto. Ela ecoa até hoje, lembrando que nenhuma escuridão é maior que a luz do Senhor. Se você se sente preso, cansado ou sem direção, saiba: o mesmo Deus que abriu o caminho para Israel continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Inscreva-se, deixe seu like e envie para amigos e familiares. Porque assim como o povo saiu do Egito, você também pode sair da sua noite para uma nova história.